Notícias do STJ. Os destaques do dia do Superior Tribunal de Justiça, quando e onde você quiser. Olá, esse é o boletim com alguns destaques do STJ. O vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Luiz Felipe Salomão, no exercício da presidência, manteve a prisão preventiva de um empresário acusado de atuar como falso médico em uma unidade básica de saúde de Cananéia, no interior de São Paulo. Ao negar o pedido de liminar em habeas corpus, o ministro entendeu que não havia ilegalidade manifesta que justificasse a revogação da prisão. O empresário está preso desde janeiro e responde pelos crimes de estelionato, exercício ilegal da medicina, falsidade de documento particular e perigo para a vida ou a saúde de terceiros. Segundo a denúncia do Ministério Público de São Paulo, o acusado realizava exames de ultrassom, emitia laudos e atendia pacientes utilizando o registro profissional de um sócio falecido no Conselho Regional de Medicina. A fraude foi descoberta após ele afirmar durante um exame que havia identificado a vesícula de uma paciente que já tinha retirado o órgão em cirurgia. O ministro Luiz Felipe Salomão destacou que a prisão preventiva está fundamentada em provas da materialidade e em indícios suficientes de autoria. De acordo com a decisão, laudos médicos, carimbos, receituários, equipamentos e outros objetos apreendidos durante a investigação indicam a prática reiterada dos crimes e justificam a manutenção da medida cautelar para garantir a ordem pública. Ao analisar o pedido da defesa, que alegava excesso de prazo e ausência de fundamentos para a prisão, o magistrado concluiu que o processo tramita regularmente e que a custódia foi reavaliada após o recebimento da denúncia. O mérito do habeas corpus ainda será julgado pela 6ª turma do STJ. A 3ª turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que o Tribunal de Justiça de São Paulo deve analisar uma apelação interposta contra uma decisão que foi erroneamente classificada como sentença pelo juízo de primeiro grau em ação de prestação de contas. O colegiado aplicou o princípio da fungibilidade recursal ao entender que a própria atuação do magistrado gerou dúvida objetiva sobre qual seria o recurso cabível, impedindo que a parte fosse prejudicada pelo equívoco. O caso teve origem em uma ação de prestação de contas, no qual o juiz homologou parcialmente um laudo pericial contábil e classificou o ato como sentença. O autor interpôs a apelação, mas o Tribunal Paulista deixou de analisar o recurso por entender que a decisão possuía natureza interlocutória e que o recurso adequado seria o agravo de instrumento. O relator, ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, destacou que a dúvida foi criada pelo próprio juízo de origem e que, além de denominar o ato como sentença, fixou honorários de sucumbência e voltou a utilizar essa classificação ao rejeitar os embargos de declaração, sem esclarecer que a fase de instrução do processo ainda não havia sido encerrada. Com isso, a 3ª turma concluiu que não houve erro grosseiro nem má-fé por parte do recorrente. Diante da ambiguidade criada, o colegiado determinou que o Tribunal de Justiça de São Paulo analise a apelação, aplicando o princípio da fungibilidade recursal para garantir o direito de defesa. A 3ª sessão do Superior Tribunal de Justiça decidiu que, para o cálculo da progressão de regime em execuções penais unificadas, é possível aplicar percentuais distintos a cada condenação, conforme a legislação mais favorável ao condenado. A tese foi fixada sob o rito dos recursos repetitivos no tema 1354 e deve ser observada por todos os tribunais do país em casos semelhantes. A decisão reconhece a retroatividade da Lei 13.964 de 2019, conhecido como pacote anticrime, e a ultratividade da redação anterior do artigo 112 da Lei de Execução Penal. A relatora, ministra Maria Marluce Caldas, explicou que os princípios da individualização da pena e da retroatividade da lei penal mais benéfica também se aplicam à fase de execução penal. Segundo ela, embora as penas sejam unificadas para cumprimento, cada condenação mantém autonomia para a definição dos requisitos objetivos necessários à concessão de benefícios, como a progressão de regime. A ministra destacou que a aplicação de percentuais diferentes não representa a criação de uma nova regra jurídica a partir da combinação das leis distintas.
De acordo com a relatora, cada crime permanece integralmente submetido à legislação vigente na época em que foi aplicado, preservando a coerência do sistema penal e dos direitos do condenado. Ao analisar o impacto do pacote anticrime, o colegiado concluiu que a nova legislação tornou mais rigorosa a progressão para alguns crimes, mas também estabeleceu critérios mais benéficos para determinadas condenações. Por isso, o colegiado decidiu que deve prevalecer em relação a cada condenação a norma mais favorável ao executado, reafirmando o princípio constitucional da retroatividade da lei penal benéfica e o entendimento já consolidado no tema 1084. E esse foi o Notícias do STJ de hoje. Para ouvir mais, acesse o Spotify ou o SoundCloud do STJ. Tchau, tchau. Notícias do STJ, uma produção da Secretaria de Comunicação Social do Superior Tribunal de Justiça.